Pode seguir, Célia. Boa noite, então, a todos, assim, as minhas amigas, a você, professor. Inicialmente, nós queremos agradecer por estar participando aqui. A você, Ana Lúcia, essa mulher que também vem aqui do Amazonas, né, uma mulher que luta, assim, sempre a favor dos projetos de cultura, uma atriz também. E saudar a minha companheira Kátia Silene, Cacique também, enfim, todos os participantes que estou vendo aqui, Letícia, Estiva, e é de muita honra poder estar participando aqui nesse encontro, nessa conversa, vamos dizer assim, sobre os nossos povos, e nós que somos aqui, né, aqui do Norte, eu inicialmente peço licença, nossos grandes lutadores da causa indígena, né, que já se foram a Juricaba, peço licença a Paiacã, peço licença ao Grande Miaba, e todos os outros foram lutando por essas terras e por essas águas amazônicas. Então, a minha saudação para todos eles também. Eu quero deixar aqui. Salve! Então, muito bem-vindas a Kátia Tonqueiro e a Célia Maracajá, fazendo um breve histórico, histórico de vida. Salve a todos esses xamãs, né, esses espíritos da floresta que nos encantam, que nos acolhem, que nos protegem. Fazendo uma breve apresentação dessa longa trajetória da Célia Maracajá, ela é cineasta e atriz, é coordenadora e realizadora das oficinas de audiovisual indígena, os indígenas Gavião, Xicrim, Caiapó, Assurine, Suruí e Suruí Aikewara, localizados no sul do Pará. Dirigiu documentários de curta-metragem, como muitos outros, né, como o filme Aikewara, A Ressurreição de um Povo, juntamente com realizadores indígenas, e em conjunto com o cineasta mexicano Luiz Arnaldo, que a gente pede muito axé, porque nesse momento está com Covid, está, né, hospitalizado, e a gente faz muita reza, que dirigiu documentários de culto e longa-metragens, né, junto com ela, e é diretora de arte, preparadora de elenco, é atriz em diversas minisséries e longas-metragens, faz parte do elenco do projeto Antígona, dirigido pelo diretor de cinema Milor Hall, e desenvolvido em conjunto com o Vendo dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ela também atua no filme A Descoberta da Amazônia pelos Turcos Encantados, dentre outras trajetórias, histórias que Célia aí carrega e nos contempla hoje com essa bela apresentação aí. A gente passa para você, então, Celinha, para fazer a sua fala. Muito obrigada, já agradecendo muito, muito, que com todo o sacrifício, você no Amapá, nem preciso dizer, a gente sabe o que está acontecendo no Amapá, com Luísa, e você está aqui. Então, assim, vocês são guerreiras, guerreiros, certamente, eu me rendo. Muito obrigada e passo para você. Eu que agradeço, Lucinha, porque tudo isso aqui, todo esse pessoal aqui, todo esse povo junto aqui é que nos dá muita força também para prosseguir. E relembrando os nossos indígenas zapatistas, né? Um que somos todos e o todos que somos um. Então, não estamos nunca sozinhos. E dizer que nós nascemos num lugar, nós pertencemos a um lugar onde está a foz de todas as águas, né? Que esse país chamado Amazônia é um país que nasceu sob as insubordinações, a Amazônia tinha esse nome, o antigo Estado do Brasil. Nós que olhamos sempre para trás para seguir adiante, né? E nós temos aqui, assim, não é só a Amazônia que é apenas mostrada, muitas vezes, como uma coisa, o último continente desse planeta, na realidade, no nosso trabalho, a gente tem uma
uma cumplicidade, tem buscado uma, né? Qual é o rosto aqui desse país chamado Amazônica, que sofre tanto colonialismo interno como externo. Então, assim, foi navegando por seus igarapés, flutuando por suas aningas, magiando por seus rios, que nós fomos aprendendo também com essa população indígena, cabocla, ribeirinha, né, tão importante, com os quilombolas também, que estão presentes aqui na Amazônia, e dizer que a Amazônia também é resistência, né? Nós tivemos, por exemplo, aí no Pará, a história da cabanagem, que assombrou o janeiro de 1800 a revolução, a única revolução presente nesse país, né? A gente aprende, inclusive, nas escolas, que são rebeliões, mas, na realidade, a cabanagem, para nós, assim, ela representa a revolução entre quando os índios, os indígenas, os negros, o povo pobre saiu das suas, digamos, das suas casas, das suas cabanas, para lutar contra um sistema colonialista, um sistema opressor. Então, a Amazônia também é povoada por essas lutas, e eu sempre falo, à luz do cinema, né? Na realidade, eu até sempre comento com outros colegas cineastas, se você quiser fazer cinema, você tem que vir para a Amazônia. Aqui as imagens são grandiosas, como a alma do povo. Aqui as imagens são épicas, como a alma do povo. Então, é um país que a gente chama aqui, que é assim, ele é povoado por esses povos indígenas, por esses trabalhadores, por esses caboclos, por esses povos quilombolas, e sempre, assim, compromissados com a liberdade e com a luta permanente das justiças. Então, para mim, a Amazônia representa isso no cinema, e eu faço essa breve apresentação para vocês do que, para mim, representa a Amazônia. Oi, Lucinha. Oi, pode falar para a gente um pouco desse trabalho, o que eu acho, como que você, como cineasta, como chama, seja interpretando, encenando, né, roteirizando, enfim, você acaba de fazer esse filme, já fez outros tantos sobre essas explorações aí, como você fala, suas opressões. Eu acho que a gente queria ouvir um pouco essa trajetória, né, sua, e qual é o seu olhar sobre essas pautas ambientais, essas culturas que você tão bem falou, como que te atravessam, né, sobre essas imagens, esses imaginários para a gente. Sim. Eu vou falar um pouquinho mais do documentário Aikeuara, A Ressurreição de um Povo, que é a história do Suruí Aikeuara, que fica, as suas aldeias estão ali, está localizada ali no sul do Pará, próximo a São Geraldo do Araguaia, né? Que é um povo que na década de 70, com a ditadura militar, sofreu toda sorte de atrocidades e crueldades, porque o exército brasileiro achava que eles eram os aliados da guerrilha do Araguaia, porque naquele local ali se configura também, se configurou a guerrilha do Araguaia. Então, os Suruís Aikeuara passaram por toda sorte de atrocidades, né? Ficaram 40 anos sem falar no assunto, de tamanho trauma e vergonha também, não é? Porque normalmente o que se noticiava é que eles colaboraram com a guerrilha, com o exército, e na realidade não é bem. Então, quando os soldados do exército brasileiro chegaram, invadindo a sua aldeia, né, conzelicando toda a palha das casas, com as mulheres sendo vigiadas o tempo todo, sem poder tomar banho, porque cada vez que iam no rio, eram acompanhadas por esses soldados, as crianças que não tinham comida mais, porque não podiam mais plantar, não podiam ir para a roça, e essas crianças, então, tiveram que comer comida
carregar todo o equipamento do exército dentro das matas, porque eram eles que conheciam esses trabalhos, né, que conheciam esses caminhos na mata. Isso é uma coisa muito grave, é uma história que ninguém fala, que ninguém conta, né, que está arriscado, digamos assim, do mapa brasileiro. Então, quando a gente começou a fazer esse filme, mais claramente, porque sempre você ouve falar na opressão, no não reconhecimento dos povos indígenas, não é? Mas, na realidade, aí estava presente. E não foram só os suruís Aiqueuara, não. Eu soube também que, uma vez conversando com o nosso querido Paiaré, que foi o pai, que é o pai da Cátia, entendeu? A quem nós também pedimos licença, uma grande liderança, um grande cacique. Paiaré também nos disse, transamazônica, durante a ditadura militar, muitos deles foram obrigados também a trabalhar. E outros povos que sofreram atrocidades, tipo os Miri, Atruari, que tiveram, digamos, a sua região transformada no cenário de guerra, numa operação, grande teatro, né, como os militares chamavam, grande teatro de guerra. Então, por essas imagens, a gente, e por esses relatos, quer dizer, o nosso cinema tenta revelar para este país e para o mundo toda a opressão, o não reconhecimento desses povos que povoam a Amazônia, os primeiros habitantes, né, desse país, que povoam a Amazônia e esse país. Então, a gente, recentemente, estávamos fazendo um filme aqui na Transamazônica também, a Transamazônica, Utopias na Selva, é um filme que vai contando toda a trajetória da ocupação da Transamazônica ao longo aí dos anos 70. Nós saímos de Estreito, ali no Maranhão, e fomos até Lábrea, lá no Amazonas, também passando por diversas etnias, por diversos povos indígenas nessa Transamazônica, né? E sempre a história se repetindo, a história de opressão, de perseguição, de injustiça. Então, o nosso cinema tenta mostrar um pouco disso, sabe? Para que esse Brasil se autoconheça também como indígena. Então, é por aí, sabe, que nós vamos, como diz assim, uma indígena que nós conhecemos lá na Zapatista, no México também, são poucas. Alô? Oi, Lucinha. Oi, é que falhou. Continua. Essa pauta ambiental, então, atravessa pelas imagens e como que você está avaliando, né? Enfim, esse momento, enfim. Pois é. Nós sabemos que, assim, os povos indígenas, né, são os que mais lutam e os que mais preservam, né, em relação ao meio ambiente. Então, agora, nessa viagem na Transamazônica, então, nós nos deparamos com grandes queimadas, né, com terras indígenas, inclusive, invadidas pelos fazendeiros, não é? Na sua sanha de desmatar tudo e plantar capim para a criação de gado, não respeitando nem as tradições, nem a história desses primeiros habitantes que aí estavam. E isso vai se repetindo, né? Ao longo da Transamazônica, em outros lugares também. E agora, com esse desgoverno a que estamos submetidos, em que toda a crueldade, a injustiça pode ser comida, sem nenhuma, vamos dizer assim, com toda a impunidade, essa situação ficou mais grave, né, em relação à questão do meio ambiente. Tá? É por isso essa perseguição tão louca em cima dos nossos indígenas, exatamente porque são os que mais lutam
são os que mais preservam, né, assim, o seu território, o seu lugar de origem. Claro, porque são povos profundamente ligados à natureza, sabe? E por conta disso, então, há toda essa, vamos dizer assim, esse genocídio mesmo em relação aos povos indígenas. É assim que nós vemos, é assim que nós constatamos nessa viagem que nós fizemos ao longo aí da Transamazônica. E pelas informações também, pelas conversas que a gente mantém com os nossos parentes aí, né? Então é isso. É por isso que eles sofrem tanto e tem essa perseguição tamanha em cima deles. Ok, Célia. Porque eles vão na contramão desse capitalismo bárbaro, né? Na realidade é isso, sabe? Célia, eu vou Os tentar povos passar indígenas, eles aqui estão nessa contramão. Vou tentar aqui projetar a primeira chamada, o primeiro videozinho, que é um vídeo de cerca de 1 minuto. Vamos ver se vai dar certo, aí depois, entre um e outro, você comenta sobre ele, se quiser. Vamos na torcida. Vai dar certo, vai dar certo. E no cinema também você está enfrentando aí essa dificuldade aí também de fazer os filmes. Muita dificuldade, porque foi o desmonte da Ancine, né? O desmonte não, o roubo, né? Do fundo do Olha o teu setorial de filme, tá aí. audiovisual. Vou botar para rodar, hein? Ok. Cultura.doc apresenta Aikewara. A tribo indígena dos Suruí rompe o silêncio e fala como foi participar da guerrilha do Araguaia. As meninas gritavam de medo. Contasse, né? Pra ele. Dos guerrilheiros, se vivia aqui por aqui mesmo. Dia 17, 9 da noite, na sua TV Cultura. Realização Floresta Cine Video. Patrocínio Banco do Desenvolvimento do Extremo Sul, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine, Apoio Cultura Rede de Comunicação, Governo do Pará. Curtinho. Fala aí então, Célia, que Pois é, esse documentário, que é um longa-metragem, 3 anos para realizá-lo. Como disse, é um filme mesmo que é um filme do silêncio e que rompe os silêncios, né? Porque na medida que o Suruí e a Aikewara passaram 40 anos sem falar neste assunto, né? Então o filme, a partir do momento que nós começamos a realizar esse filme, nós começamos existia apenas uma aldeia, que era do Sororó, a aldeia Sororó, onde vive cerca de 700 parentes aí. Mas quando nós terminamos o filme, já tinham se constituído em 7 aldeias. Tá? Então, foi uma maravilha, porque, na realidade, esses povos eles vão crescendo para dentro da floresta também, como guardiãs, né, do seu território. E, assim, com muita delicadeza, né, porque para tocar num assunto tão doloroso, um assunto que envergonhou o povo Suruí e Aikewara, porque, na realidade, com essa noção, né, dos militares sobre a Amazônia, que primeiro que eles sofreram, na década de 60, também uma epidemia muito grande, né, de sarampo, essas doenças que foram trazidas, inclusive, pelos caçadores de pele, né, e aí, na década de 70, esse enfrentamento, na realidade, em relação aos militares, aí, durante a ditadura militar. Então, são sobreviventes, né? É um povo que vai renascendo sempre, né? Sempre renascendo. E é isso que o filme deixa também possibilidade, né? E esse renascer não se dá apenas agora, né? Na década de 70. Isso começou há muitos anos, há séculos atrás também, que os povos indígenas vêm renascendo, né? E agora também vêm renascendo, enfrentando esse genocídio aí implantado. Mas com relação ao Suruí e Aikewara, eles, a partir de um projeto que foi a construção de uma BR que passou dividindo as suas terras, né,
se teve essa invasão pelo exército dentro da sua aldeia, e também desestruturar a cultura, né, todos os hábitos, mas eles tiveram, digamos assim, a sabedoria, né, e renasceram mais uma vez. Tanto é que quando nós terminamos o filme, 3 anos após, né, já com a expansão dessas outras 7 aldeias também, e nós tivemos a oportunidade de mostrar o filme pronto para eles, para ver se era isso mesmo, né, para a sua aprovação, para ver se a gente estava contando de fato a história deles. E foi uma emoção muito grande em cada aldeia, e discutindo também com eles, de uma emoção profunda, assim, porque, na realidade, quando tu olhas para trás, e aí é uma coisa que o cinema também possibilita, né? É você olhar para se auto-reconhecer, mas você vive novamente essa história, né? Desculpa que eu vou desligar o telefone, gente. Enquanto você atende, eu vou passar para o outro. Vamos ver agora o Encantado, Tá. tem cerca de 10 minutos. Como? Vamos ver o outro? Vamos. de julho de 1099. A tropa cristã da primeira cruzada conquista Jerusalém em cima de uma grande matança. 10.000 pessoas sacrificadas pelos soldados da cruz. Os turcos, mesmo derrotados, conseguiram ainda manter alguns postos nas cidades litorâneas. Em uma delas, o sultão Toy Darsalam mantém a esperança de reconquistar Jerusalém, mantendo aquele espaço. Darsalam, honra e glória do Islã, com todo o seu esforço, em uma certa manhã, recebe uma triste notícia. Depois de consultar o seu grão-vizir Ludugan e o chefe das tropas, resolve pôr a salvo a grande preciosidade do sultanato. Suas filhas, as 3 princesas, Mariana, Erondina e Jarina. As 3 princesas foram embarcadas às pressas a um reino amigo situado na Mauritânia. Porém, nunca chegaram ao seu destino. Os emissários ficaram na praia a esperar horas, dias e meses. E as princesas estavam no alto mar, perdida caminhando para o seu destino místico. Na viagem para a África, as 3 princesas turcas, Mariana, Jarina e Erondina, passaram pelo Estreito de Gibraltar, conhecido como um portal para outros mundos. E sem perceber, deixaram o mundo real para entrar neste grande mundo dos encantados. Anos e muitos anos se passaram e as princesas dormiram como uma espécie de limbo, ficaram presas nesse período. Até acordarem na foz do rio Amazonas. Próximo da Ilha Grande de Joanes. Aonde encontraram a velha Tapuia, que ainda chorava a falta de seus parentes que foram levados por homens estranhos e brancos. Ai, Yuriti, te como itemae, te como itemae, te como itemae, te como itemae, ne pororoca,
Porocapeapeo, peapeo, teneterrara, ai, tecoteape, iuá, iuá, iuá. As três princesas, ao chegarem nesse momento, tiveram a visão da sua nova realidade. A Encantaria é uma região tridimensional, aonde quem entra jamais pode voltar. E elas, presas a esta dimensão, começaram a perceber a nova vida que estavam levando. Os portais da Encantaria existem em matas, no espelho das águas, nas rochas e em vários lugares e países. Ninguém sabe o local certo, que muda a todo instante. Porém, as histórias contam que eles existem. A data dessa chegada das princesas no Brasil nos é confirmada através dos historiadores, que dizem que no início de 1500, o espanhol Vicente de Pizón esteve visitando o litoral atlântico do Pará e levou para a Europa uma quantidade de escravos índios e índias. Talvez por isso que esta velha tapuia chora até hoje e se transformou na grande pororoca, que significa para nós um empate, significa para nós a defesa contra todos os estrangeiros que querem invadir a Amazônia. A região oficial da Amazônia, né? Nós temos aqui em Belém 2.500 a 2.700 terreiros de tambor de mina. Todos cultuam o tambor de mina, mas numa sequência de pagelança também, e aquela cor da encantaria. Isso se fez com que os encantados tivessem um poder, esse poder de agregar, esse poder de união, esse poder de construção. Os grandes deuses da Amazônia não abandonaram os caboclos daqui, pelo contrário, agregaram-se a outros deuses da África, e a Amazônia é isso, essa grande nação de folha, de erva, de semente, que não tem braço, nem perna, nem cabeça, mas tem dois corações. Esses dois corações são a divindade, a encantaria, tanto africana como aqui da Amazônia. Depois de passar pela Pororoca, a embarcação que levava as princesas navegaram o rio acima, vários dias e várias noites. O que ocorreu nessa viagem, nada nos é afirmado, porém eu que conheço a personalidade dessas princesas, posso dizer a vocês que Mariana deveria estar sempre no convés, no lugar do comando, porque assim ela foi criada, para comandar, para governar, para dirigir. Jarina Caçula deveria estar chorando as saudades dos pais e principalmente das terras da Turquia. Erundina já deveria estar se apossando dos perfumes aromáticos da Amazônia. Ela que foi a primeira das princesas a se transformar ou se ajuremar.
Teneco Ema, Recatuza Peicó, Roqué Menino, Cozangueira no Pepe, e Cozã, e Cateté, e Aua. E então, Erezengá, o Menino. Após uma longa viagem, as princesas chegaram finalmente na aldeia de Caboclo Velho, na ilha de Parintins. Foi lá, junto com Caboclo Velho, um espírito ancestral, também conhecido como Xaramundi, que as princesas turcas tomaram conhecimento de sua nova condição e deram os primeiros passos no mundo da encantaria. Me ajuremei aqui, parabéns. É incrível. Bom, você quer terminar, concluir então e passar depois para o Luiz Augusto? Quer falar, Célia, sobre, para fechar? Bom, falar dos encantados aqui na Amazônia, como disse a personagem Erundina, é falar das folhas e dos encantados, falar dos perfumes, né? Falar dessa encantaria das águas, dessas princesas que passaram 150 anos dormindo embaixo das águas para despertarem no primeiro portal da encantaria, que fica na ilha de Joanes, aqui na ilha do Marajó, encontrar a Pororoca, que é esse personagem que me foi destinado, que representa essa barreira, né, contra o colonizador, contra o invasor, que é o encontro dessas águas doces com a água do mar, porque o Rio Amazonas também é considerado o grande mar, né? E esse filme foi de uma, digamos assim, de uma revelação e de uma felicidade também. Saudar o nosso querido Babá Tayandô, que já se encantou também, né? Está encantado. Foi contar suas magníficas histórias já também na encantaria, né? Eu posso propor que a gente guarde um pouco dos nossos encantos nos seus vídeos para a gente retomar isso daqui a pouquinho e a gente passar para a gente ouvir um pouco a Kátia. Com certeza, com muita alegria ouvir a nossa querida Kátia. Nossa. Estou aqui encantado, cheio de questões que eu quero colocar, mas vamos dar uma parada na gravação por enquanto. Deixa eu concluir aqui essa parte.